interrogação, né? Pode mandar sua pergunta, que a gente vai ter o prazer, né, Fran, de responder a vocês da melhor forma possível e tentar esclarecer todo esse conhecimento da nova medicina germânica que viemos compartilhar, né, com vocês. Sim. E o que mais que a gente pode falar agora? A gente está num processo, né, onde eu e o Alan resolvemos fazer essas 5 lives, porém tem mais conteúdo, né? Que seria a lateralidade, que é uma coisa muito importante na nova medicina. Então, possivelmente, vamos ter que ter um dia só para falar de lateralidade na aula. É um assunto que eu adoro. E não dá, porque nós dois falamos bastante, imagina. Verdade. Colocar a lateralidade no meio de alguma lei não vai dar certo. Duas matracas juntas. Para quem não possa ter compreendido, gente, lateralidade é justamente tudo que diz respeito ao destro e ao canhoto, né? E temos aqui um destro e uma canhota. Exatamente. A gente pretende explicar para vocês qual que é a importância na visão biológica dessa lateralidade, né? O que é que isso vai ditar sobre nosso comportamento, sobre nossas reações, nossos modos de resposta. Então, eu acho que isso a gente vai deixar para um outro encontro. Sim. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Hoje estamos mais organizados. Você tá com aquela imagem da última aula, não? Tô sim. Estamos. Só para a gente recapitular, gente, primeira lei biológica, é a lei férrea do câncer. Então, é aquela lei que explica como que o processo de adoecimento ele vai acontecer, por que que a gente adoeceu e por que aconteceu comigo, né? Porque a doença me pegou justamente agora, nesse momento. Então, essa primeira lei explica justamente essa relação, né, que a gente tem da psique, do cérebro e do órgão. Ou seja, no momento que a gente vivencia aquele choque, né, aquele susto repentino de uma maneira inesperada, nossa psique, ela processa a situação do conflito. Diante do conflito, a depender de como a gente reaja, né, a esse processo, o nosso cérebro ele vai emitir uma resposta, dependendo da forma pela qual ela percebeu, né, aquela situação, e a depender dessa percepção, a gente vai ter ativação de órgão, né, de uma maneira prática. Vamos usar o mesmo exemplo da semana passada. A pessoa chega no seu trabalho e recebe uma carta de demissão. Então ele tem um choque, tipo um susto, meu Deus, eu vou ser demitido. O cérebro dele vai reagir de que forma? N possibilidades, como já falamos, né? Então, é a questão do meu território, é a questão da minha segurança, desculpa, a gente falou música. É a questão do meu território, é a questão do meu sustento, né? Pode ter, depende da percepção, né? Depende da percepção. Pode entrar aí, talvez, um medo de morrer de fome, porque não tem dinheiro para sustentar, né? Então, você pode ter uma série de órgãos ativados. Você pode ter um fígado ativado pelo medo da falta, vamos dizer assim, né? Você pode ter um conflito a nível do órgão, né? Vamos falar do rim, de maneira geral, que é como se fosse um desabamento da minha existência, né? Algo que aconteceu, de repente, me deu aquele arrastão. Então, isso configura a primeira lei biológica. Você quer acrescentar alguma coisa, Fran? É isso aí. E é interessante percebermos que a gente nunca vai estar preparado. Porque se estivermos preparados, não impacta em nada. Então, a importância de termos um autoconhecimento, a importância de nos prepararmos para a vida. Então, até hoje eu estava pensando num exemplo, né? Se eu entro para praticar uma arte marcial, eu sou faixa branca. Eu olho para um faixa preta e falo, não dá para mim. Só que conforme eu vou me preparando, eu consigo entrar em combates com o faixa preta e me tornar um faixa preta. Então, os nossos conflitos nada mais são do que nos levar até ser faixa preta, para que possamos ser mais fortes. Processo então, evolutivo. Isso, a gente não pode ver esses conflitos como sendo ruins, porque, na verdade, somos todos conflitos ambulantes, né? Todos temos conflitos.
Então, é interessante perceber essa tríade, como ela se comporta e tudo vem através desse choque biológico que é o DHS e que tem um propósito biológico de evoluir, né? Nos evoluir. Mais fácil. Acho que seria isso, né, Alan? Exato. Só um único ponto para a gente relembrar: choque psicológico é uma coisa, choque biológico é outra, né? De maneira simples. Choque biológico é tudo aquilo que acontece fora da nossa consciência e que nos faz reagir de uma maneira quase que automática. Só que ali tem a nossa percepção de como foi que eu vivenciei aquilo que me aconteceu. Então, parte psicológica é completamente diferente do que a gente trabalha com a parte biológica. A segunda lei, só para a gente lembrar do gráfico, a segunda lei é a lei bifásica, que você tem a primeira fase, que é a fase ativa do conflito, e a segunda fase, que é a fase de reparação. Essa primeira fase é onde desenvolve todo o processo no momento que a gente tem, né, o choque, o susto, o que pega a gente de surpresa e que a gente fica na área... a pergunta dos vírus. Hoje sai a resposta. No momento que a gente sai... Você pode até repetir, colocar aqui na interrogaçãozinha, porque aí a gente deixa aqui disponível para todo mundo saber o que foi que você perguntou, Sil. Se você puder repetir, a gente agradece. E então a fase ativa, né, que é a fase fria, insônia, perda de apetite, perda de peso. No momento que o conflito ele é resolvido, entramos na fase de reparação, onde a gente tem febre, alterações teciduais, edemas, sangramentos, sono, bastante sono. Sono. E às vezes nós tratamos os pacientes e eles falam: nossa, eu saí daí, eu queria dormir. E eu tive um sono absurdo. E a gente fica super feliz na aula, porque com certeza entende que o paciente realmente entrou nessa fase de cura, de reparação. E é uma fase onde ele vai gastar energia para cura. Então ele vai ter sono, que é vagotonia, como a gente tinha falado do ritmo noite, né? Exatamente. E por fim, você quer falar mais alguma coisa, Fran? Acho que não, só isso. E por fim, vamos entrar então na terceira lei. Na verdade, aqui é o esqueminha que a Fran ficou de explicar. Fran, você quer explicar ele? Aqui, na verdade, é a terceira lei, né? Que é um livro, um livro muito bonitinho que eles fizeram para crianças, chamado A Família Bravo. Ele tem The Strong Family em inglês e La Família Bravo em espanhol. O que eles fazem? Aqui, ó, eles colocam personagens para explicar para as crianças. Então tem a Elisa, que é uma personagem que ela sofre dor de garganta e explica por quê. E aí em cada fase, por exemplo, aqui no DHS, está escrito ali, estou com frio, né? Porque é a fase fria. E aí tem um personagem representando isso. Órgãos relacionados ao endoderma, na fase ativa, vão fazer construção. Então tem o amarelinho ali, que representa o endoderma, colocando tijolinhos. E nessa fase, olha que bonitinho, eu não tenho fome. E isso é legal explicar para uma criança, porque às vezes as mães empurram comida na criança, mas você não está com fome, você tem que comer, você está doente, ou você vai ficar doente se você não comer. Só que nessa fase, não é fase de alimentação. E aí, mais para frente, que tem o ectoderma, que é o outro tecido, né? Que é um pouquinho mais para baixo, que é o vermelhinho. Esse vermelhinho, o que ele está fazendo? Ele está degradando, ele está tirando o tecido. E nessa fase, que é a fase ativa. Então, o endoderma, ele vai produzir tecido, e o ectoderma, que é o vermelhinho, vai degradar, vai diminuir o tecido, vai fazer redução celular na fase ativa. E aí a gente tem a conflitólise e vai para a segunda fase de cura. Que aí ali em cima está escrito, né? Alívio psíquico, melhoram... O que é mesmo? Melhora
As mãos e os pés estão mais quentes, né? Que mais? Espera aí que eu não estou enxergando. O cansaço, tem bastante cansaço e sintomas. E se recupera, né? Sim. O apetite. Então, a gente entra na PCLA e PCLB. Acho que o vídeo do Alan travou. Já volto. Isso. Então, na PCLA, o que a gente vai ter? De novo. Oi? Aí. Não, pode seguir. Foi alguém me ligando. Coloca mais para baixo, isso. Abre mais a tela. Aí. Isso. Então, olha que bonitinho. Na PCLA, já que os órgãos do endoderma, que são os amarelinhos, lá eles estavam construindo, aqui eles estão destruindo. E o do ectoderma, que lá eles estavam destruindo, agora eles estão reparando. Então, aqui tem a construção, né, do endoderma e a degradação do ectoderma. E se inverte na PCL, que é na resolução do conflito. Na segunda fase, que é a PCLB, nós vamos ter o quê? Tá vendo que agora ele consegue pensar em comida? Agora ele consegue dormir bem, agora ele está quente, então é uma fase mais quente, ele não tem mais frio. Então, se todas as mães entendessem isso, se todas as professoras entendessem isso, não iam forçar a criança que quer dormir, ficar acordada, a criança que não quer comer, a se entupir de comida, porque iria respeitar a biologia. Então, quando eu estive na Espanha, eu tive contato com alguns espanhóis que eram pedagogos e eles aplicavam a nova medicina nas escolas. Então, eles eram responsáveis por fazer isso. Então, um conflito renal é um conflito de abandono. Quando eles percebiam que a criança estava manifestando sintomas renais, eles chamavam o grupo e faziam o grupo ficar perto dessa criança para que ela resolvesse o conflito. E eu achei isso sensacional, porque eu falei, gente, é isso! Que humano perceber a dor do outro e colocar o grupo para auxiliar. Então, se nós entendêssemos as 5 leis biológicas, seria tão mais bonito viver em humanidade, né, em sociedade, porque poderíamos respeitar o processo do outro. Então, essa é a terceira lei biológica, na verdade. Exatamente. Né? E assim fica bem mais fácil de entender, né, Alan? Sim, Como foi que Dr. Hammer chegou, né, nessa terceira lei, né? Porque muitas vezes as pessoas realmente falam, igual o Sil fala aqui, que parece que é mágica, né? Nossa, como é que isso é tão perfeitinho? Na verdade, tudo começa, né, a partir do processo da embriologia, que é o processo de desenvolvimento do nosso corpo, é a forma pela qual a gente se desenvolve dentro do útero da mãe. Então, foi através do estudo da embriologia que o Dr. Hammer, na verdade, identificou todo esse comportamento tecidual que a Fran falou, né? Que você tem na fase ativa tecidos que se multiplicam e tecidos que são degradados, e na fase de reparação acontece o oposto, né? Isso, basicamente, é uma das explicações de vários tipos de cânceres, né? O câncer, por exemplo, muitos dos cânceres, eles são descobertos nessa fase, na fase de PCL. Gente, o cachorro tá solto. Não é um pitbull. Então, no momento que o paciente está desenvolvendo, vamos dizer, o conflito, né? Muitas vezes ele não tem sintoma, né? Às vezes ele percebe um aumento de massa, ele sente aquele carocinho, né? Vamos falar um pouquinho do câncer de mama, por exemplo, que é o câncer de mama onde você tem a formação dos nódulos, né? Então, na verdade, o nódulo que surge na mama da mulher, ele nada mais é do que um processo já de início de resolução. Porque aquela massa já cresceu ali, ó, faz tempo, ela já vem em desenvolvimento. Então, no momento em que vira a chave, que essa massa ela volta a diminuir, né? Esse tecido ele é degradado, é onde vem os sintomas. As mulheres muitas vezes têm, né, a questão da dor, a mama mais sensível,
Tem mulheres que a mama chega até a inchar, aumentar de tamanho, e aquele aspecto de vermelhidão, porque é a fase inflamatória. Então, na verdade, o câncer é descoberto no momento que, biologicamente, esse corpo está entrando no processo de resolução, né, desse conflito, e todo esse conhecimento, na verdade, ele, como eu estava falando, ele foi possível a partir do estudo da embriologia. Então, foi assim que o Dr. Hammer ele identificou como é que cada tecido se comporta, né? Eu coloquei, Fran, essa foto aqui, é só meramente ilustrativa, né? A gente não vai dar nenhum tipo de explicação mirabólica. Então, desde o processo de formação, né, do embriológico, principalmente da 3ª à 8ª semana de gestação, todo esse embrião ele já entra em processo de desenvolvimento, né? A célula do pai com a célula da mãe forma o zigoto, né? Vamos chamar do ovo, vamos chamar de um ovo primitivo, que esse ovo ele vai se desenvolvendo. Então, basicamente, esse ovo, que é o que a 3ª lei da medicina germânica fala, ele se divide em 3 tecidos, né? O tecido do ectoderma, na verdade, vamos falar pela ordem. O endoderma, que é o tecido mais antigo, que é um tecido que vai desenvolver boa parte, né, do tubo digestivo, de nossas vísceras, nossos órgãos. Existe o mesoderma, que é quem faz basicamente toda essa nossa estrutura, músculo, osso, né, pele, estrutura de ligamentos, né, algumas estruturas viscerais. E o ectoderme, que é o nosso sistema nervoso, que é quem desenvolve nossa pele, nosso cérebro, nossos nervos. Então, toda essa parte mais ligada a nervos, vamos dizer assim. Em específico, né, o mesoderme, Dr. Hammer percebeu que existia uma semelhança muito grande de comportamento do mesoderma, de parte desse mesoderma com o endoderma e parte do mesoderma com o ectoderma. Então, ele dividiu o mesoderma em 2. O que ele chamou de mesoderme antigo e o que ele chamou de mesoderma novo. Por quê? Como que Fran falou, esses 2 tecidos, eles se comportam de uma forma muito semelhante, né, na fase ativa, onde você vai ter formação de massa, para somente depois você ter a degradação do tecido. E é essa diferença básica que acontece entre esses 2, né, tecidos com esses outros 2 tecidos. Porque esses 2 tecidos, o mesoderma novo e o ectoderma, na fase ativa, eles vão ter destruição tecidual e somente após a fase de reparação, esse tecido volta a se reconstruir. Mas calma aí, né? Para o povo não ficar tão desesperado, a gente vai dar uma prática daqui a pouco para falar isso. Exato. A gente está passando só a teoria porque é necessário, né? Exatamente. E uma coisa que é legal, assim, primeiro, evolucionariamente, nós temos o endoderma, que são os nossos órgãos. A partir do momento que a gente conseguiu se alimentar, tanto para uma alimentação e defecação, então, o próximo tecido, que seria o mesoderma antigo, que seriam os tecidos de proteção. Então, se eu já consigo me alimentar e já tenho energia, agora eu preciso de uma proteção para sobreviver. Então, veio derme, epiderme, pericárdio, peritônio, todas as camadas de proteção. E aí, já que agora eu já me alimento, eu já consigo estar protegido, eu preciso o quê? Me locomover. Então, vem o sistema nervoso de locomoção. Músculo, osso, tendão, ligamento. E como agora eu me alimento, estou protegido e consigo me locomover, eu preciso me relacionar. Então vem o sistema nervoso, pele e anexos, que é através da ectoderme. Então, evolutivamente, tem uma ordem desses sistemas terem sido formados. E o Dr. Hammer percebeu que a endoderme foi formada primeiro, depois veio o mesoderma antigo, o mesoderma novo e o ectoderma. Certo? Estou um excelente operador de câmera. Deixa eu pendurar aqui no ringue e pronto. Estou um ótimo operador de câmera.
Sensacional essa sincronia, gente. Então, como o Fran estava falando, essa é a característica da terceira lei, né? É a gente entender como que cada tecido desse se comporta, né? Como que são os aspectos inerentes a cada uma dessas estruturas e ao que eles estão relacionados, né? Como o Fran já falou, a parte do endoderme vai gerar toda a nossa parte digestiva, né? Eu vou falar já até uma curiosidade. Por exemplo, antigamente a gente tinha o que a gente chama de intestino primitivo. Evolucionalmente, de maneira evolutiva... É difícil falar as palavras. De maneira evolutiva, esse intestino ele foi se especializando. Então, a partir daí foi criado o fígado, a partir daqui foi criada as subdivisões do intestino, foi criada a bexiga, né? Foi criada boa parte dos órgãos sexuais. Então, por isso que muitas vezes o paciente ele estranha, nossa, mas eu achei uma bactéria de intestino na mucosa da vagina. Nossa, mas eu achei uma bactéria no meu estômago que é também do intestino. É porque, na verdade, todo esse tecido ele está interligado, né? Isso que eu estou falando já é também uma introdução para a quarta lei. Né? Elas estão praticamente, terceira e quarta lei, elas estão praticamente juntas, né? Elas estão bem juntinhas. Então, o modo de funcionamento de cada um desses tecidos é o que definiu a terceira lei. Então, é o que permite a gente identificar determinados tipos de sintomas e eu saber que esse sintoma é compatível com isso, esse sintoma é compatível com isso. E com base nessa diferenciação, a gente consegue entender qual que é a nuance do conflito que aquele paciente provavelmente teve. Né? Já que a gente estava falando de câncer de mama, por exemplo, o câncer de mama nodular, vamos chamar assim, que é como o Hannah Acho que fala. vai ter uma figura, né? Pronto, vamos guardar para o final. Melhor. Isso. Vamos guardar para o final. E vamos então para aquela figura da terceira lei? Vamos sim. Aqui. Aí. Muito bem. Aí. Então, como o Fran estava falando, evolutivamente, né? Orley, na verdade, por estrutura sim, né? Porque vai depender da derivação, vamos dizer, do foco de onde começou a ter o processo, né, de ativação, porque é como se você ativasse áreas áreas similares. Por exemplo, vocês vão ver mais para frente que o fígado, por exemplo, né, ele tem parte de um tipo de tecido, do endoderma, mas ele também tem parte do tecido do ectoderma. Então, às vezes, você ativa um tecido, né? Se você tem um foco também percebido por outro nível, você pode ter essa, vamos dizer, essa reprodução de sintomas que se espalham, né? As dores viscerais, igual você falou. De certa forma, também, a gente não pode deixar de falar que também entrariam em mecanismos de ativação que foge um pouco à lei da biologia, porque é um processo mais natural, né? É o sistema de alarme do corpo. É como se você ativasse uma área no cérebro que é comum a 5 outras. Só teve problema nessa, mas o centro que manda está aqui. Então, ele ativa todas essas regiões e você pode ter dores em lugares que você nem imaginava. Sim. Então, só para concluir, para deixar a Fran falar, evolutivamente, né, você teve o endoderme e o mesoderme, por isso que ele chamou de cérebro antigo, né? Ele subdividiu os dois tecidos, porque esses tecidos, eles têm a mesma característica, que foi aquilo que eu te falei. Durante a fase ativa do conflito, eles tendem a se comportar de uma mesma forma, ou seja, produzindo bastante tecido. Você tem o aumento de massa, né? Muitas vezes são aqueles cânceres que você vê volumes de massas, e que são os ditos benignos. Quando chega na fase de resolução, essa massa, ela involui, né, naturalmente pelo corpo, ou às vezes ela permanece um pouco, né, que é uma cicatrização, e a medicina chega e tira, né? Claro, porque você tem aí, às vezes, um processo de cicatriz que pode alterar a função, né, de um órgão. Sim. Vou deixar você falar, Fran. A gente fica dançando aqui, fala um pouco. Mas uma coisa legal, tem aquele outro que tá com aquele quadrinho preto? Ou não? Não. Não tem problema, pode ser assim mesmo.
Então, assim, ó, quando a gente fala da terceira lei, o que o Dr. Hammer fez? Ele dividiu o cérebro novo e o cérebro antigo. Quem faz parte do cérebro antigo? Como a gente falou, seria o endoderma e o mesoderma antigo, que é aqui, ó, encéfalo antigo, que é... E aí, é o endoderma e o mesoderma antigo, isso. Só que ele percebeu que o mesoderma antigo representa o cerebelo e o endoderma representa o tronco cerebral. Então, muitas publicações, elas vão estar em alemão, inglês ou espanhol, tá? Por isso que tem uma parte em inglês, depois a gente vai para o português, porque tem a nova medicina, ela ainda está sendo traduzida. Então, como o cérebro antigo é o endoderma mais mesoderma novo, que é o cerebelo e o tronco cerebral, órgãos que estão relacionados a essas partes do cérebro, numa fase ativa, vão ter aumento celular, aumento de função, multiplicação celular. Porém, numa fase de cura, eu vou ter o quê? Degradação celular, através de fungos e micobactérias. E aí que está a pergunta da Sil. Isso, cachorro, é isso aí. E aí, adoro a participação dos animais. Aí o que acontece? Nesse processo, nós temos que entender que tem as duas fases de todas as doenças que a gente estudou na segunda lei, e entendendo que numa fase do cérebro antigo tem aumento, na outra fase tem degradação. E as bactérias, elas fazem parte do nosso sistema e elas estão ali exatamente para nos auxiliar de alguma forma. Então, os médicos falam da microbiota intestinal, das bactérias do intestino, que elas são responsáveis pelo bom funcionamento da flora intestinal, porém eles condenam a bactéria do pulmão. E aí é onde é uma medicina muito dualista e muito... Isso é bom, isso é ruim. Só que na natureza não existe algo bom ou ruim. Existe algo que está fazendo a sua função. Então nós percebemos que as bactérias não entram em ação na fase ativa, mas elas entram em ação na fase de cura. Então, quando você vai fazer algum exame de sangue e dá lá uma alta de bactérias, só que você não tem, entre aspas, infecção nenhuma, sintoma nenhum, isso que o seu corpo está, se você resolver, Voltou. Ele vai ter bactérias suficientes. Oi? Voltou. E você quer falar do cérebro novo? Pode sim, posso falar. É basicamente o que você falou, né? Vamos dizer, de uma forma invertida, né? Então, como a Fran falou, evolutivamente esse cérebro, esse sistema, né, desse organismo, ele foi se especializando. Então, as funções básicas foi nutrir, depois se proteger, depois esse organismo, quando saiu do meio aquático, ele precisou se locomover. Então, já são funções mais especializadas para o cérebro, vamos dizer assim. E é aí que entra o mesoderme novo, né? Que é todo aquele sistema que vai desenvolver nossa parte muscular, nossa parte de estrutura músculo, esquelético, osso e por aí vai. E associado a isso, o tecido de relação, né? Que é o nosso cérebro, que é onde a gente tem, né, boa parte das funções cerebrais mais elevadas, né? É o que o ser humano tem a capacidade de raciocinar, de se relacionar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais comunitária, enfim. Então, esses dois tecidos, eles fazem parte do que o Dr. Hammer chamou de cérebro novo, né? Que basicamente o mesoderma novo é uma região chamada de substância branca, e o cérebro, e o ectoderma é o cérebro, desculpa, e o ectoderma é a substância cinzenta, né? É onde está praticamente concentrada toda a nossa massa encefálica. Então, esses dois tecidos, o ectoderma e o mesoderma novo, durante a fase ativa, né, no momento do conflito, eles vão ter uma característica de degradação tecidual. Muitas vezes você observa processos de necroses, processos de invasão ou de infiltração de um tecido, o que dá um aspecto de que aquele tecido ele está morrendo
ou aquele tecido ele está sendo desconstruído, né? E isso traz uma característica interessante, porque são tipos de conflitos que durante a fase ativa, eles vão trazer sintomas, né? Você pode ter sintomas específicos dessa fase por conta da alteração tecidual. Não vão ser sintomas tão fortes como os que iriam existir na fase de reparação, mas aqui você já tem um sintoma. Então, nessa fase ativa, basicamente, você tem a destruição celular, né? Já que a gente falou do câncer de mama, só para pegar o mesmo gancho, é o que acontece no câncer de mama, vamos chamar ductal, né? Onde você tem a invasão dos canais, né, galactófaros, ou seja, os canais que produzem o leite materno, e você tem um processo de destruição. Então, a característica desse câncer, ele se mostra pela alteração também tecidual, e você tem sintomas dessa fase. No momento que você vira essa chave, esses tecidos, eles vão se comportar de uma forma a você reconstruir todo aquele tecido que foi destruído. E isso dá uma característica de um câncer, muitas vezes, maligno. Porque quando a medicina analisa, ele fala, nossa, mas está crescendo de novo, está fazendo massa. Na verdade, esse tecido ele só está cicatrizando o que foi destruído na fase ativa, né? Ele está, vamos dizer, trocando essa pele, trocando esse tecido, que biologicamente teria o sentido de, já que esse tecido ele não é forte o suficiente, isso é específico, tá? Para esses tecidos do ectoderma e o mesoderma novo. Então, esse tecido ele é destruído para que quando ele seja reconstruído, ele venha com uma função maior. Então, é um tecido mais forte. É um tecido, teoricamente, com mais capacidade. Mas, lógico que a gente sabe que tem os processos de fibrose, que acaba que também influencia na qualidade, né, destes tecidos. Então, essa terceira lei, como eu estava dizendo, ele tem uma relação muito distinta, muito próxima com a quarta, pela também característica da participação desses micro-organismos. A Fran deu o exemplo aí, né? No cérebro antigo, quando você tem a participação de micro-organismos, normalmente você tem as bactérias e os fungos, né? São as micobactérias. Uhum. Então, isso também dá uma característica de febres muito mais altas, né? Onde você tem fases de reparação mais altas. Essas febres lá são altas por quê? Porque ele é um tecido mais antigo, né? Então, ele ainda tem essa memória de como ele se comporta para reparar. Então, é um tipo de característica que a gente não vê no cérebro novo. Tem aquele leve aumento de temperatura, chamado de febrícula, né? Ou então subfebril. A gente percebe isso muito nas crises de garganta. A gente vai ver que a garganta, ela tanto tem participação do endodermo, que é o cérebro antigo, que quando a garganta incha, inflama, que abre a boca, tá cheio de pontinhos brancos, né? Nossa, tá com infecção, vai dar antibiótico. Então, isso é característico do endoderma, né? Que é o cérebro mais antigo. O paciente muitas vezes tem febre, catarro, por aí vai. Mas você também tem a amidalite, que é aquela amidalite que não dá febre, que não tem um processo infeccioso, e uma medicina diz que, não, é um processo viral. Isso vai melhorar com o tempo. Então, não se administra antibiótico, porque não tem a participação de antibiótico, mas aí fala-se no vírus, né? Onde o vírus, na verdade, ele vai ser vamos chamar de um micro-organismo, que ele tem uma relação muito íntima com o tecido do ectoderme, né? Então, já responde um pouco a pergunta da Sil. Todo o processo viral, na verdade, ele faz parte de um processo, né, de fase ativa, onde ele começa a se instalar, onde você tem redução e perda das funções, muitas vezes do órgão atingido, e o vírus está participando. Então, todo o processo viral, ele tem uma íntima relação com esse cérebro novo, com o tecido do ectoderme. E uma coisa que o Dr. Hammer deixou bem claro é que não há comprovação que os vírus existam. Mas se os vírus existirem, eles estão participando no processo de cura. Então, é uma visão da nova medicina, que é uma visão do Stefan Lanka também, que é um virólogo austríaco, e alguns médicos que já estão estudando sobre isso, porque quando a gente vai falar isso na quarta lei, né, dos micro-organismos.
Vamos. deixar para lá, então, para não confundir. Né? Eu acho que basicamente a terceira lei é isso, né? O que tem que ficar. Então a terceira Vamos dar o lei, ela exemplo do rege. estômago? Vamos. A terceira lei, ela rege o comportamento dos tecidos. Basicamente isso. Então você tem endoderma, mesoderma antigo, que faz parte do cérebro antigo, que tem um comportamento específico tecidual, e temos o mesoderma novo e o ectoderma, que faz parte do cérebro novo, que tem também um comportamento que é aquele que eu falei, né? Ora ele faz massa, ora ele destrói tecido. Então, basicamente, essa é a terceira lei. É o que, vamos dizer, é o que iria regir o diagnóstico do paciente, né? É onde você percebe, você consegue perceber realmente o que é que está acometendo ou o que é que está afetando aquele paciente. E vocês podem ver que a Nova Medicina é cheia de gráficos, né? Então, quando a gente vê ali o SBS, que é o Programa Especial com Significado Biológico, que vai desde o DHS até o final da PCLB, isso. Lá em cima, a gente vê que a fase ativa, ela está naqueles 2 primeiros quadrinhos, que é no cérebro novo, degrada a função na fase ativa e diminui função, e no cérebro antigo, aumenta a função. Quando passa para a segunda parte, que seria a fase de cura, eu tenho uma reparação tecidual no cérebro novo e uma degradação tecidual com o auxílio de micobactérias no cérebro antigo. Exatamente. E isso é interessante porque, assim, a primeira vez que chega essa informação, o primeiro curso de Nova Medicina que eu fiz, que foi em 2013, a gente dá uma bugada, né, Alan? Você fica assim, é tanta informação, só que com o tempo vai tornando tão mais fácil. E a Sil quer saber dos vírus. E a gente vai falar assim. Vamos falar. Como o Alan falou, né? Que os vírus fazem parte desse cérebro novo e estão auxiliando na reparação tecidual do cérebro novo, dos órgãos que são conduzidos pelo cérebro novo. Então, eles fazem parte da natureza. Eles não são algo que tem que ser combatidos. Pode falar. Depois explica a similaridade entre a Nova Medicina Germânica e microfisioterapia. Quer falar? Quer que eu fale? Posso falar. Pode falar. São coisas completamente diferentes, mas que caminham juntas, né? Se complementam, né? Se complementam. A microfisioterapia, ela é um trabalho, vamos chamar de um trabalho de fáscias, né? Então, é um trabalho que envolve o toque. É um trabalho que permite a gente entrar também em informações muito similares ao que a Nova Medicina Germânica, mas através de um sistema diferente, né? A microfisioterapia nada tem a ver com a medicina germânica. Talvez alguns princípios, né? Você tem aí uma coexistência entre eles, mas são duas técnicas totalmente diferentes. A Nova Medicina Germânica, ela é como se ela trouxesse mais um potencial para a microfísio. Você, sem a medicina germânica, consegue trabalhar muito bem com a microfísio, né? Mas a germânica, ela consegue potencializar todas aquelas informações que a gente traz. A medicina germânica, ela já é, na verdade, um método, né? Vamos chamar de... É um método científico estudado por Dr. Hammer. Eu costumo dizer que é o maior estudo já realizado na vida humana, é a medicina germânica, porque eu, Fran, você, qualquer um de nós podemos comprovar no nosso dia a dia, sem que tenha cientistas ou pesquisas mirabolantes, de que isso realmente existe, né? Então, por que é que eu acredito fielmente na medicina germânica? Porque eu vejo no meu dia a dia que tudo aquilo que ela mostra, eu consigo comprovar. Tudo aquilo que ela me ensina, eu consigo encontrar respostas no meu dia a dia, e não em papéis escritos, que muitas vezes são feitos para evidenciar algo que eu quero que seja evidente. Se eu estou pagando... E uma coisa interessante, né, que a física quântica fala que o olhar do observador altera o experimento. E aí eu vou fazer um artigo científico para comprovar algo. Eu já estou alterando o experimento. Então, Exatamente. Eu fico me questionando o que é comprovação científica. Porque tem coisas que nós ainda não conseguimos ter nível para isso.
Alan, você é muito engraçado, desculpa, você tá chamando. Tem que rir. Já? Temos 15 minutos, Fran. 15 minutos, então vamos pro estômago? Vamos pro estômago. A gente separou principalmente o estômago e a mama, que são dois órgãos que a gente pode aplicar na terceira lei. Por quê? Porque eles têm os dois tecidos, principalmente. Então, assim, órgãos que têm dois tecidos, a gente consegue perceber. Aqui no caso do estômago, tem o endoderma, que é o amarelo, e o ectoderma, que é o vermelho. Então, na nova medicina sempre vai ser ectoderma vermelho, em amarelo, e o mesoderma vai ser laranja. Então, o que é interessante? Tecidos que... Só um pouquinho. Voltou. Então, quando uma pessoa tem um tumor de estômago, por exemplo, ela está respondendo o quê? No endoderma, que é um conflito específico sobre algo indigesto. Eles chamam de bocado indigesto. E se a pessoa tiver um conflito na curvatura menor do estômago, que é a parte ectodérmica, a informação desse local é raiva ou injustiça, né? Dentro do território. Eu tenho ou raiva disputas, dentro né? Isso, dentro do meu território. Então, nesse caso, a gente consegue perceber que vamos ter úlcera no estômago, mas também vamos ter tumor. Então, por que um órgão ele pode desenvolver uma degradação celular, que seria a úlcera? Então, do ectoderma numa fase ativa, eu tenho redução celular, numa fase de cura, eu tenho reparação celular. Já no endoderma, numa fase ativa, eu tenho uma proliferação celular, que é a criação de um tumor de células. E na fase de cura, através de micobactérias, eu vou ter essa degradação celular. E eu vou eliminar esse tumor que foi criado para um propósito biológico. Que agora não precisa mais, porque eu consegui degradar, eu consegui digerir essa situação que não era digerida por mim. Então, a terceira lei a gente consegue aplicar quando um paciente chega e fala assim, eu estou com dor no estômago. Nós sabemos que tem duas informações. E nós, como bons investigadores, a gente vai investigar qual é a informação e qual tecido específico está sendo afetado nesse indivíduo. Uma coisa interessante, Fran, que acontece muito, né? Todo mundo que sofre de gastrite, todo mundo que sofre de dor de estômago, todas as vezes que fazem os exames, né? A ressonância, a ultrassonografia, aparece o que lá? Gastrite enematosa do fundo da cárdia, né? O que é que isso quer dizer? É a parte mais alta do estômago, né? Eles costumam dizer, aqui, essa região aqui, é a região onde você tem o maior acometimento das úlceras de estômago. E aí a medicina explica que, não, é porque tem muito suco gástrico e o suco gástrico ele está digerindo aqui, né? Só que pense, se é líquido, o líquido desce. O líquido não iria subir. Porque aqui em cima, onde não tem contato com o líquido, iria ter uma degradação desse tecido. A explicação é o que o Fran falou. Se a gente observar, é justamente a parte tecidual desse estômago, a parte em vermelho, que você tem a maior porção do tecido ectodérmico. Ou seja, você vai ter úlcera, você vai ter destruição tecidual. E as dores de estômago, elas tendem a ser um sintoma de fase ativa. Ou seja, normalmente, quando eu sofro de dor de estômago, azia, queimação, essas coisas, tenha certeza que você está enfrentando, neste momento, algum tipo de situação que pode ser entendida ou com uma raiva pelo meu território, que seria, por exemplo, você não tolerar determinados tipos de comportamentos ou situações aonde você mora, no seu trabalho, ou então você tem aquela sensação de que parece que eu estou tendo sempre que ter que disputar para ter algo. Parece que eu sempre vivo em conflito. Eu já acordo, meu estômago dói. É como se mentalmente já viesse aquela informação, meu Deus, mais um dia que eu vou acordar para ter que lutar por algo, seja pelo trabalho,
seja trabalho que você não gosta, seja para arrecadar dinheiro, enfim. Mas mais um dia eu vou entrar em luta para tentar vencer esse combate. Seja um mal entendimento com familiar, com parceiro, parceira, seja lá o que for. Então é uma informação que ela já está aí gramada e você já acorda que nem percebe que ela se tornou ativa. Isso aqui é interessante. Sim. Então, na verdade, acontece a maior parte das úlceras de estômago nessa região, não é por conta de suco gástrico, é porque é uma região que responde pelo ectoderme e que está relacionado também com essa psique, né? essa percepção do conflito. Sim. E quando que a dor para? Quando que o sintoma cessa e você consegue passar para a fase de cura? Quando você resolve o seu conflito. Quando você consegue perceber que não precisa mais ter raiva dentro do território, ou quando você consegue absorver aquela situação. Então, a nossa função como terapeutas vai ser sempre mudar o olhar e auxiliar aquele indivíduo a criar novas oportunidades e possibilidades de evoluir, né? Travou de novo. Oi. Então, eu fui ver a hora. Temos 11 minutos. Vamos falar um pouquinho da mama? Vamos. Porque assim, só para o pessoal entender, de certa forma, o que a gente falou da terceira lei, ela é basicamente um complemento, ela se complementa com a quarta lei. A terceira lei, ela vai falar sobre o sistema desses tecidos, pela forma com a qual eles se comportam. E a quarta lei, ela vai falar sobre o sistema dos micro-organismos, né? Então, é aquela relação que a gente falou, né? Os fungos, eles têm uma relação muito específica com o tronco cerebral, a parte de micobactérias, né? Com a região do cerebelo, a região de bactérias com substância branca e os vírus, né? Com o córtex cerebral. Sim. Essas patologias, Sil, quando elas entram em cura, a gente tem que lembrar que a cura não significa voltar 100% ao que era antes, né? A gente tem que lembrar que existe processo cicatricial. É por isso que existe uma gravidade da doença. Então, você pode ter uma dorzinha de estômago que não vai chegar a ter uma alteração tecidual importante a nível do seu órgão, ou você pode ter muitos sintomas digestivos, porque o conflito que você vivencia, ele é muito longo, a intensidade do que aquilo representa para você, ela é muito intensa. Então, toda vez que você desarma, são sempre grandes pancadas que você recebe no corpo e você tem grandes sintomas. Você consegue zerar um sintoma? Consegue. Mas isso não significa que o seu órgão vai voltar 100% ao seu que era antes. Isso é o que justificaria uma intervenção cirúrgica, porque às vezes uma alteração que acontece dentro de uma víscera, ela pode mudar a função daquele órgão, né? Por exemplo, quando você tem na vesícula biliar, né? Eu tenho um cálculo no rim ou cálculo na vesícula. Essas vesículas, elas podem entupir e causar um mau funcionamento. Isso justifica uma intervenção cirúrgica. A medicina germânica não necessariamente vai fazer com que esses cálculos sumam por completo, porque aquilo ali é cicatriz. Uma coisa interessante é que a gente pode ter uma fase ativa num tecido e no mesmo tecido a gente pode ter uma fase de cura. Então, o que justifica uma pessoa ter uma osteoporose no quadril e ter uma joanete no pé, que é uma criação de osso no pé. Então, assim, como que o médico fala? Você tem que tomar leite para ter mais cálcio no osso, porque o seu corpo não está produzindo osso. E aí você tem osteoporose no quadril, na lombar, né? Porém, você cria osso no pé. Então, não condiz isso. Então, a gente percebe que no quadril está tendo uma fase ativa de um conflito muito específico, que é um conflito de desvalorização. E é o que a gente vê na maioria, principalmente das mulheres, que é na região do quadril e na região do fêmur, tá? Que é um conflito de uma desvalorização muito profunda. Porém, no pé, eu tenho essa joanete, tem um crescimento de osso no primeiro dedo. Então, é uma fase de cura do osso. Então, percebe que assim, temos que observar que fase está. Porque nesse mesmo indivíduo, ele está em fase ativa no quadril, mas está em fase de cura no pé. Né? Exatamente.
E ficamos agora com a mama. Vamos para a mama. Tudo isso que a gente está explicando para vocês agora também já é a quinta lei, né? A quinta lei, relembrando, ela é a lei sobre o sentido biológico, ou seja, qual que é o motivo de você adoecer. Então, ou você tem um aumento da função de um órgão, ou você tem uma redução. A gente falou sobre a amígdala, a gente falou sobre tireoide, a gente falou sobre a questão agora do estômago, né? Então, essas três últimas leis, elas andam juntas, né? A quinta lei é o que vai abrir mais todo esse conhecimento, porque a gente passa a estudar individualmente cada órgão, dessa forma que a gente está mostrando para vocês, igual falou do estômago, para que a gente consiga conhecer a clínica do paciente, né? Então, a quinta lei, ela é imensa, gigantesca, porque a gente passa a estudar isoladamente o ectoderme, o mesoderme novo, o mesodermo antigo, o endoderma, cada um com as suas peculiaridades e com as suas participações em cada um dos órgãos, né? Então, vamos para a mama. Deixa eu só ver aqui. Sim. Temos 6 minutinhos. 6 minutos? Então, em relação, em relação à mama... Pode falar. Pode falar. Bom, eu vou falar então da parte... Qual que você quer falar? Pode falar. Adoro. Em relação à mama, tem os ductos, por exemplo. Então, os ductos, eles vão ser parte do ectoderma. Eles são só condutores do leite. Eles vão representar um conflito de uma separação. Então, algo ou alguém foram arrancados do meu peito. Então, conflitos onde a mulher sofreu separações, por isso que o câncer de mama tem mais em mulheres do que em homens. Porque, arcaicamente, o homem representa uma nutrição muito profunda para a mulher, né? Ainda. Então, os ductos mamários, eles vão estar relacionados a esse conflito de separação, de corte. E eles representam o ectoderma. Então, numa fase ativa, eu tenho redução celular. E numa fase de eu tenho uma separação celular e uma cicatriz. Porém, no cerebelo e na substância, no mesoderma antigo, o que temos? Você ficou sem áudio, aula? Eu estava falando do ectodermo, então, da mama relacionado aos ductos, que são alguém arrancou do peito. Então, nós vivemos numa sociedade hoje, principalmente no Brasil, mas é uma coisa muito comum no mundo, sobre as traições, sobre as mulheres ficarem em casa cuidando dos filhos e os maridos traírem e irem embora com outra parceira. E eu não estou julgando ninguém, não tem nada de errado ou certo nisso. A história foi como foi. E se a gente estudar isso a fundo, a gente consegue entender os motivos pelos quais os comportamentos foram dessa forma. Porém, biologicamente, uma separação do parceiro representa que esse parceiro não vai ser mais o provedor da minha família. Eu não vou ter mais segurança, ele vai embora e agora eu vou ficar sozinha para poder conduzir a minha família. Então, um bando que tem menos integrantes é mais perigoso para a sobrevivência. Então, nós temos que pensar no sentido biológico. E no caso da mama, nós temos essa fase de cicatrização, onde na fase ativa tem a redução celular e na fase de cura tem a proliferação e resta uma cicatriz. Essa cicatriz, ela vai poder ser palpada, que é quando você palpa a mama e fala assim, nossa, eu tô com um caroço aqui. Nossa, achei um nódulo. Nossa, achei alguma coisa. Porém, quando a gente está falando dos tecidos do cérebro antigo, eles vão ter a reparação celular, o crescimento celular na fase ativa. Então, você vai palpar sua mama na fase ativa e vai encontrar algo. Então, percebe que a terceira lei ela é muito bonita, porque eu consigo perceber que
que o crescimento na mama, o crescimento celular na mama, uma pessoa pode estar em fase ativa ou fase de cura. Só que a medicina faz o quê? Decapita todo mundo. Se eu encontro algo na mama, eu tiro a mama. Pronto, tirei o problema. Só que não. Por quê? Nós temos que entender que o nosso corpo, ele não é só o físico. Eu tenho um corpo físico, mas eu também tenho um corpo energético. Tenho um corpo emocional e um corpo mental. Então não adianta eu tirar a parte física e achar que resolvi o problema. Porque não. É como assim, o pé está com problema, então arranca o pé. Não é bem assim, só que infelizmente muito da medicina trata o órgão e não o ser humano, que carrega o órgão, né? Quer falar um pouquinho do mesoderma antigo? Uma coisa que você falou aí, Franca, é interessante, né? E que vai ser, né, tema de uma próxima live que a gente vai fazer sobre a questão de destros e canhotos, é justamente o que você falou sobre a relação com o parceiro. Só para o pessoal entender, né? Então, em mulheres que são destras, um conflito relacionado a uma mama do lado direito teria essa relação toda com o que a Fran falou, né? Que é a relação com os parceiros da vida. No caso do ectoderme, né? Isso. Com os parceiros da vida. Então, quem é que são esses parceiros? Biologicamente, nosso primeiro parceiro da vida são nossos pais. Ah, mas eu não tive pai. Enfim, de alguma forma você constrói uma referência com alguma figura que se torna para você uma referência. Então, aquele é uma memória de um primeiro parceiro. Então, todos os parceiros que a gente vai ter na vida são nossos parceiros também de relações, né? Então, é um parceiro no casamento, é um parceiro de uma empresa, um sócio, é um parceiro com um amigo, ou seja, a gente desenvolve junto algo que a gente constrói, né? Então, na verdade, uma relação de parceria que foge somente à relação causal de marido e mulher, né? Então, os parceiros dependem muito como a pessoa vê aquilo como um parceiro. É igual você julgar uma pessoa que tem um cachorro, trata esse cachorro como um filho, e a gente conhece casos de pessoas que desenvolveram, né, problemas de saúde e até cânceres depois da perda de um animal, um cavalo. Eu conheço uma história de um cavalo, de uma pessoa que perdeu. Porque, na verdade, para aquela mulher, aquele cavalo era o filho dela, né? Não é um filho biológico, mas o cuidado, a percepção que ela tinha diante daquilo era como um filho. É o que acontece com nós adultos. Nós deixamos de ser... eu falo isso muito para os meus pacientes. A gente, quando chega a uma determinada etapa da vida, né, a gente volta a ser os pais, só que agora dos nossos pais. Porque nossos pais tendem a envelhecer, a gente está no meio termo, então a gente passa a cuidar desses pais, então essa referência ela pode ser modificada. Então você também pode ter um processo, vamos dizer, de um câncer desenvolvido, né, por essa relação de que você não foi capaz de dar o cuidado suficiente para a sua cria, sendo que essa sua cria é seu pai. Porque essa é a relação que você tem agora com ele, né? Da mesma forma que você teria com filho. Um filho realmente nascido ou alguém que você cuide, né? Eu atendi uma vez uma paciente que ela cuidava de uma creche. E ela apareceu com muitos nódulos na mama dela, só que as crianças da creche dela eram os filhos dela. Então, é uma percepção que eu não tenho direito de achar certo ou errado, porque é como aquele outro está vendo, né? Então, voltando à questão da mama, né, sobre o tecido do ectoderme que a Fran falou, nesse momento que você sente que algo está sendo arrancado, é quando você começa a fase ativa e desenvolve tudo que a Fran já falou sobre a perda celular, né, que é o tecido do cérebro novo, onde você vai ter toda a sintomatologia inerente a esse tipo de tecido, que são os ductos, né? É o que chama do câncer intraductal. Falando do outro tipo de câncer, do câncer mamário, né, que é o que chamam do câncer nodular, o Hammer, ele é nodular. O Hammer, ele costuma dizer que a medicina tende cada vez a pesquisar e subdivide a subdivisão da divisão do que foi dividido. É bem complicado. Então, cada vez que você tenta achar na minúcia da minúcia, você se perde. Você perde o entendimento. Então, o Hammer, ele defende que as coisas não precisam ser tão complexas e complicadas como elas se demonstram.
Na verdade, para o Hammer, só existe o câncer do ectoderme e o câncer do endoderme, que são 2 tipos de tecidos, né? Não existe metástase, que é uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é relacionada à terceira lei, porque muitas vezes o processo de metástase nada mais é do que você desenvolver um outro processo biológico, que pode se tornar um câncer ou pode se tornar, na verdade, um sintoma. Quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, qual a primeira coisa que normalmente vem a essa pessoa? Eu vou morrer. Isso é uma coisa que eu estou falando que eu já ouvi de pacientes meus relatando dessa forma. Então, você tem o impacto do diagnóstico do câncer, que você tem um câncer, e você já tem a sentença de morte, que você acha que você vai morrer por conta daquele câncer. Aí, de repente, esse paciente aparece com sintomas no pulmão. Ah, encontrei uma manchinha aqui. Ah, não, seu câncer está dando metástase, a célula da mama já passou para o pulmão. Uma coisa importante, se a glândula mamária ela tem relação com o ectoderme, como é que essa célula vai se transformar em um endoderme e fazer um câncer pulmonar? Não existe essa diferenciação. Então, a terceira lei ela também defende isso, que um tecido ele nunca vai se transformar em um outro folheto embrionário, porque isso já vem lá do processo de formação da gente. Então, para a medicina germânica, não existem as metástases. Você ia falar alguma coisa, Fran? Sim, uma coisa interessante também é que a medicina fala que a metástase ela vai pelo sangue ou pelo sistema linfático. E que através desses sistemas vai a célula que é cancerosa, que teve uma proliferação celular desordenada, ela vai por esse sistema sanguíneo ou linfático e aí vai se alojar num órgão. Só que por que eu tenho um câncer, por exemplo, no útero e o alojamento vai ser no pulmão? Por que essa célula desordenada escolheu o pulmão? E uma outra questão é, então se o câncer anda no sangue ou no sistema linfático, porque ninguém faz exame na transfusão de sangue para saber se tem alguma alteração de células cancerosas no sangue. Não é feito isso. Então não justifica. Mesmo porque não teria como uma célula cancerosa, que eles dizem célula cancerosa, ruim, maligna, ela andar pelo sangue e ir parar no cérebro. Por que ela não pode parar no cérebro? Porque a gente tem uma coisa chamada barreira hematoencefálica, que separa tudo que vai para o cérebro. O que chega no cérebro é sangue e glicose. Não vai chegar algo além disso. Então não tem como ter uma metástase no cérebro. Então a visão da nova medicina, quando a gente começa a pensar e começa a vivenciar isso, que na verdade não era uma metástase no cérebro, mas era uma resolução do órgão que estava cometido. Então é muito bonito quando a gente reconhece a beleza e a perfeição da natureza, né? Voltando a falar da questão da mama, né? Vamos falar em dados. Porque é que a maior, isso é estatística, né? A maior incidência de metástase do câncer de mama é ossos e pulmão, né? Então vem aqui aquela percepção que eu falei. No momento que você tem o diagnóstico do câncer de mama, que foi por um motivo, guarda ele aqui. Então, no pacote do diagnóstico, já vem a percepção. Aí depende muito de como o paciente vai reagir. Porque eu conheço pacientes que enfrentaram isso aí assim, ó, como se fosse uma gripe, né? E estão muito bem. Então, isso depende muito de cada um. Então, o pacote do câncer de mama vai vir com o medo de morrer, assim como qualquer outro câncer. E o medo da morte, a gente sabe que é um tipo de percepção muito inerente aos alvéolos pulmonares, né? Então, aí aparecem as pneumonias. Então, voltando a falar de coisas associadas, o pulmão, ele vai responder, né, de uma forma, o pulmão também teria outras nuances, mas a principal nuance seria esse medo de morrer. É aquela pessoa que se sente, vamos dizer, em evidência diante de um perigo ou de um risco que me ronda. O que é que está me rondando? É o diagnóstico do câncer. É o câncer que está dentro de mim. Então, aquilo está dentro de mim entranhado e também tem aqui associado esse medo de morrer. A depender de como essa pessoa vivencia isso, ela pode desenvolver os processos respiratórios. São os nódulos,
né? São os processos de infecção, são os processos de pneumonia que vem associado, mas isso não é uma metástase. Na verdade, é um outro conflito que foi ativado. E o câncer ósseo pela mesma coisa, né? O câncer ósseo, ele está muito relacionado à percepção de autodepreciação, né? É uma questão muito ligada ao se sentir impotente diante de, ou então, eu não presto, então eu não me sinto bem. Então, são percepções que nuances, né, que vão atingir o osso. Então, essa percepção, a depender de onde ela atinja, vai também atingir o osso. Ah, não, pegou aqui a pontinha do câncer, deu metástase no meu ombro. Ah, não, deu aqui na minha costela. Cada região do corpo também vai ter essa nuance, né, de, vamos dizer, de como a pessoa está percebendo. Então, o câncer, é importante a gente falar que ele sempre vem como um diagnóstico que tem um peso, né? Ele tem um simbolismo muito forte na nossa sociedade. Só para complementar a questão do câncer de mama, o primeiro foi o que o Fran falou, que é relacionado ao ectoderme, que é aquela sensação de arrancamento, né? Então, aqui mostra um conflito de separação ativa, ou seja, no momento que a paciente está vivenciando o problema, o câncer intraductal, ele tende a se manifestar. É aquela sensação de que arrancaram algo realmente de mim, né? Arrancaram dos meus peitos alguém que estava próximo. Então, aqui a gente encontra grandes conflitos de separação, onde você tem a palavra brutal, né? Vivenciada de uma forma muito impactante. E a gente teria o outro tipo de câncer, que é o câncer nodular, né? Que é o que estaria relacionado ao tecido do endoderme, né? Desculpa, do mesodermo antigo. É, do mesodermo antigo. Então, aqui já é um conflito que tem uma nuance muito mais ligada à questão da proteção. Todo o tecido mesodérmico antigo, ele criou capas protetoras no nosso corpo. Por isso que a gente costuma dizer que ele é um tecido de proteção. Então, são conflitos que as mulheres vivenciam na sensação de uma perda de proteção de. O que é que seria isso? É a proteção do ninho, é a proteção da sua imagem, é a proteção do que ela representa naquela família, é o senso de proteção dela diante de uma sociedade, ela em relação ao marido. Você vai ter diversas nuances para ao que esse conflito traz como tema principal, envolvendo a questão de perda de proteção. Então, se você tem um filho que muitas vezes você programou tudo para que ele desenvolvesse, né? Um sonho que você teve, não foi ele, mas infelizmente esse filho não corresponde às suas expectativas. Você dá duro, você dá duro, você dá duro, insiste, e você vivencia isso por um longo tempo. De repente você sente que ele finalmente, ele se estabilizou, vamos dizer, financeiramente. Esse momento em que ele se estabiliza pode simbolizar justamente a virada da chave. Então, no momento que você vê aquele filho empregado, trabalhando, não tem mais dívidas, acertou um pouco a sua vida, você vira a chave de toda aquela fase ativa que a gente vivenciou, né? Ou como perda de proteção, ou como a sensação de um conflito de separação, e você começa a entrar no processo de reparação, né? Dos sintomas propriamente dito. Então, é aquela mulher que vai começar a perceber os nódulos aparecendo. Então, na verdade, ela liberou a tensão que ela tinha de proteção do seu ninho, onde ela incluía o seu filho dentro dessa proteção. E no momento que ele finalmente corresponde ao que ela tinha expectativa, ela relaxa. E ela faz o câncer. Sim. O que é interessante aí, né, Alan? Que quando a mulher palpa, ela não sabe se o tecido é um ectoderma, que corresponde aos ductos, ou se é um mesoderma antigo, que corresponde às glândulas mamárias. Então, a glândula mamária ela tem muito a ver com essa questão de proteção, com cuidado. Por isso que muitas mulheres também desenvolvem, porque as mulheres têm essa questão maternal de cuidar, de acolher, de oferecer o seu melhor para o outro, né? Os homens também, mas não nessa intensidade das mulheres. E a mulher, quando a gente palpa e sente um nódulo, eu posso estar na resolução do ectoderma, como eu posso estar na fase ativa do mesoderma antigo. Então, percebe que eu palpei e eu tenho uma situação a resolver e uma situação já resolvida. Então, se fosse glândulas mamárias, que é o mesoderma antigo,
eu preciso auxiliar esse paciente a resolver o conflito dele. E auxiliar e até orientar ao que ele vai sentir e qual vai ser as fases que ele vai passar nisso. Agora, se eu tenho um tecido do ectoderma, já tá resolvido, então aquilo é uma cicatriz. É só um nódulo que vai ficar ali e não vai ter problemas mais graves. Então percebe que ter conhecimento da nova medicina, das 5 leis biológicas, faz você passar por todos os seus processos de forma mais harmônica e sem tomar decisões de mutilações. Então, vou falar por mim, eu já vivi um câncer ductal, onde eu senti isso muito forte e eu passei pelo processo. E eu passei pelo processo consciente do que eu estava passando. E as pessoas falavam assim, mas você não vai operar, você não vai no médico, você não vai tirar. Eu falei, gente, olha o tamanho do meu cabelo, pelo amor de Deus. Eles vão querer arrancar, vou falar desse jeito mesmo, tá? Arrancar as tetas e vão querer deixar o careca, fazer quimioterapia. Eu não tô afim de passar por isso, não. E eu falei, brincando com isso, mas até hoje é o processo que a medicina faz. Então, assim, vamos tirar uma parte do corpo, colocar uma química no seu corpo. É mais fácil, né? Mutilar você. Fala, oi, mas é o que eu posso dar de vida para os meus. É o que eu posso oferecer através de produção de leite. Eu posso salvar um ente. Eu tenho mama para isso. Para poder alimentar um bebê. Como alimentar alguém do meu clã, do meu sistema familiar que está doente. Que essa é a informação biológica do mesoderma antigo. Se eu tenho alguém doente, eu vou produzir leite porque o meu leite vai recuperar a vida do outro. Então, quando a gente entende a beleza do que é essa terceira lei, as 5 leis, né? E quando nós podemos passar pelo processo com mais calma. Por isso que eu falo o que eu vivencio. Então, quando eu e o Alan nós falamos sobre isso, a gente fala, não é acreditar na gente, é vivenciar isso. Então, se eu fosse correndo para o hospital, desesperada, eu parava de dar curso e falar tudo que eu falo. Porque a gente tem que viver essa beleza. Então, eu passei por esse câncer ductal e pronto, restou uma cicatriz. Mais nada. E eu tenho orgulho de ter essa cicatriz aqui. E ela não é nem aparente, na verdade ela é interna, porque são nos ductos, né? Fiquei mudo. Eu não sabia. Com a minha astúcia. Eu não sabia que você tinha tido o câncer. Eu não sabia desse detalhe. Resolvi contar agora para você. Olha. Uma coisa interessante que é bom pontuar é a decisão que você tomou foi baseada em uma decisão muito segura do que você tinha, né? Você fugiu da informação do medo. Então, não adianta você acreditar em alguma coisa, mas está lá o diabinho na sua orelha te dizendo isso. Não vai adiantar, porque você vai continuar, né? A questão não é acreditar, a questão é você perceber que o seu sistema nervoso vai continuar a ficar hiperintenso, ativado, e o fato de você acreditar que aquilo é verdade não é suficiente. Por isso que todo processo de resolução de conflito não é simplesmente você orar, desculpa, a palavra errada, não é simplesmente você repetir para a sua cabeça que está tudo certo, porque não vai adiantar. Pode até atenuar. Porque enquanto você não vê realmente que o que precisava acontecer, aconteceu, essa tensão não é liberada. Né? Olha o exemplo da semana passada, né? da pessoa que me ligou, que assim que ela teve o filho, o pai dela teve um AVC. Né? Então, aquilo que eu falei, a criança trouxe para aquele pai, né? Para o pai dessa menina, justamente a sensação de que, finalmente, ele viu que a filha dela constituir uma família. Então, esta pode ter sido, como eu falei, eu não conversei com ele, mas eu falando com a filha, foi como a gente imaginou que isso poderia e fez muito sentido para ela. Né? Então, ele finalmente identificou que
a família dela constituiu família e a preocupação que ele tinha referente àquilo foi liberada, né? Então ele fez um AVC logo após o nascimento da neta. Sim. Recentemente eu falei também com uma pessoa que ela me perguntou, eu acho bom de dar exemplos porque os exemplos eles vão trazendo para a gente aí uma série de esclarecimentos, né? Alguém perguntou aqui, a resolução do conflito só faz com medicina germânica ou terapia também ajuda? Até música ajuda, na verdade. Sonhos Quem ajudam, nunca chorou? filmes. Quem nunca chorou vendo filme? Quem nunca chorou ouvindo uma música? Quem nunca chorou vendo um ídolo? Enfim, de fato, a terapia ajuda sim, né? Desde que a terapia realmente leve você aonde precisa ser levada. Não adianta ficar naquela viagem toda e você não atingir o ponto principal, né? Tem muitas terapias, eu vou falar com base em uma pessoa que eu gosto muito, né? A Vani, que ela é terapeuta reikiana, ela é psicóloga, a gente conversa muito sobre isso. Então, ela defende muito a linha da terapia intervencionista, né? A terapia passiva deixou de ter o seu, vamos dizer assim, a sua aplicabilidade de uma forma mais efetiva, porque o paciente vomita e não chega a nenhuma conclusão, né? Também não adianta o terapeuta olhar para a cara da pessoa, é isso. Porque você pode resolver uma coisa, mas de repente criar outras. Sim. A terapia, a medicina germânica, seja qual for a escolha que você faça, elas têm que ter o trabalho de guiar você para você enxergar o problema na sua frente. Porque quando você vê, você vai olhar com os seus olhos e não com o olho de quem está te ajudando. Sim. Então, a terapia, ela ajuda sim. A terapia, ela é fundamental. A terapia, eu acho que se eles conhecessem esse conhecimento, eles teriam aí uma bazuca, né, guardada no bolso, porque você conseguiria ter caminhos muito mais rápidos para você, às vezes, ajudar um paciente. Porque não é fácil, né? Tudo que a gente fala aqui é muito bonito, é muito legal, mas na prática, não é a varinha de condão que faz piripimpim e está resolvido, porque não é. Então, a terapia, sim, ela é muito importante. Então, eu ia estar falando do... Diga, Fran. Não, pode falar. Eu ia falar do exemplo, né? Uma pessoa me chamou no WhatsApp semana passada, ela dizendo que ela estava assustada porque ela perdeu o olfato e ela tinha tido uma febre, né? E estava se sentindo mole. Ela estava achando que era coronavírus. Já alguém vai perguntar aí sobre o que a gente acha do coronavírus. Mas vamos com calma. Entre no site códigobiológico.com que vai ter o nosso livro disponível para vocês a partir de segunda-feira completo. Porque o que está disponível lá só está até a segunda lei, que foi o que a gente explicou. Então, a partir de segunda-feira, vão estar as 5 leis lá. Eu vou continuar o exemplo seu. A partir de segunda-feira vão estar com as 5 leis lá, o livro completo, tá? E o e-mail também que vocês podem ter acesso para perguntar para a gente, está tudo lá no site, é códigobiológico.com. Depois eu vou escrever aqui no comentário. Então, voltando ao exemplo, né, que eu estava falando, então essa pessoa me falou que tinha tido uma febre e logo depois ela começou a perceber que estava tendo perda do olfato, né? E aí eu comecei a conversar com ela, eu falei assim, nossa, tem uma coisa interessante aí, porque, teoricamente, era para você estar, que a febre dela foi uma febre alta, né? Não foi febrinha. Então, isso já me deu um alerta de que existe um tecido do endoderma, ou mesoderma antigo, associado a esse conflito, só que ela me falou que teve uma perda auditiva. Isso já me dá uma nuance que é uma fase ativa de um outro tecido. Então, na verdade, ela está, ao mesmo tempo, passando por uma fase de reparação de um nível e uma fase ativa de outro nível. Primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte, literalmente como a gente lê quando a gente estuda sobre o centro do olfato, né? O centro do olfato, ele fica nessa região nasal, internamente, e quem faz o controle... Estou sem áudio aí, Fran? Não, tá com áudio. Então, o centro do olfato, ele fica em uma região por debaixo, né? Por detrás do nariz, na mucosa nasal, e que ela é controlada pelo ectoderme.
A outra porção dessa mucosa nasal, ela é controlada pelo endoderme. Então, eu sei que existem aí 2 tecidos. Essa, provavelmente, passou por uma fase de reparação de um tecido e uma fase ativa de outro. Primeira pergunta que eu fiz para ela, né? Como eu te disse, literalmente, a forma que a gente aprende. Um conflito olfativo está muito associado ao que a gente chama de... É como se eu estivesse percebendo que algo não está me cheirando bem. Aí eu perguntei para ela, faz sentido para você, quando eu falo para você, quando eu te pergunto, existe algo na sua vida que você vivenciou há 2 dias atrás que não está lhe cheirando bem? Aí ela, não entendi. Em cima disso, a gente começou a construir todo o processo, né? Então, eu racionalizei que, para que ela tivesse entrado nesse conflito, alguma informação teria que ter acontecido diante dela. Eu perguntei, você está com alguma coisa em olhos? Não. Está com alguma coisa em ouvido? Também não. Só mesmo na parte olfativa, né? Aí eu perguntei para ela, você presenciou diante de você, ouviu alguma coisa que te deixou meio que tensa? Tudo que eu perguntava, ela correlacionava ao coronavírus. Ao coronavírus. Eu falei, não. Pode até ser, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque é uma situação que já está acontecendo, ó, de hoje, há muito tempo. E só agora ela teve o sintoma da perda olfativa, né? Aí eu perguntei para ela, falei, não, tem que ter sido algo que tenha te impactado de uma forma mais presencial, né? É o que a gente chama de um medo frontal. O que foi que você viu ou o que foi que você presenciou que possa ter te deixado em alerta diante de alguma situação? Aí ela começou a falar um monte de coisa. Ah, porque eu estou preocupada com isso, estou preocupada com aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ainda não é suficiente. A não ser que toda essa sua preocupação envolva quem está debaixo do seu território, do seu ninho. Porque se ela está vivenciando um conflito de medo frontal, onde ela não consegue farejar de onde vem esse perigo, apesar dela pressentir que esse perigo ela está rondando ela, o sistema nervoso, vamos falar do ectoderma, ele vai atingir justamente destruindo esse tecido para que quando ele recupere, você tenha aí, digamos, uma potencialização dessa função. Então, ela teve a perda auditiva porque naquele momento do conflito, ela não estava sendo capaz de identificar o que estava acontecendo. Quando eu perguntei mais uma vez para ela, que foi a pergunta que finalmente esclareceu tudo, eu falei, o que é que está te deixando insegura? É porque aí a gente vai entrar numa questão de constelações psiquiátricas que a gente não falou e eu acho difícil a gente conseguir falar por aqui. Mas aí eu consegui encontrar nela uma constelação psiquiátrica, que é o que a gente chama da constelação occipito-frontal. Ou seja, é aquela constelação de paranoia onde a gente sempre fica alerta diante de tudo. E aí eu perguntei para ela, o que é que está deixando você nesse medo diante de algo que possa acontecer ou com você e sua filha? Porque eu sei que ela mora sozinha e cuida da filha dela, né? É quem sustenta, é uma filha de jovem, né? 12, 14 anos, mais ou menos essa idade. Ela falou, doutor, faz sentido sim o que você está me falando. Eu estou preocupado. Ela começou a me esclarecer as preocupações. E dentre as preocupações, né, o que parecia estar mais evidente é com o sustento do lar dela. Então, o problema é a agressão que poderia acontecer no lar dela e ela não conseguia pressentir de onde que vinha. Isso tem 2 dias. Hoje ela me mandou uma mensagem cedo dizendo que acordou bem. Provavelmente ela racionalizou, ela encontrou uma forma que fez sentido. Ela me disse que acordou super animada, que já tinha voltado a sentir o aroma, né, de perfume de comida, que é o que estava matando ela, porque até para comer ela não estava sentindo gosto. Então, eu estou dando esse exemplo até para vocês entenderem como que é o processo, né? Não foi o fato de eu ter dito para ela a situação que estava acontecendo que curou, mas ajudar ela a perceber o que é que ela estava passando para que ela racionalizasse e finalmente, é muito fácil você culpar o coronavírus.
Está todo mundo tenso com o que está acontecendo, mas no caso dela não era. E é interessante esse processo que a gente volta na história, né? Aonde a sociedade é manipulada por algo invisível. Então, quando a gente consegue perceber qual é o conflito da pessoa, pode não ser o coronavírus, um medo coletivo que a gente está vivenciando. É muito específico, né? E vai depender da percepção dela. Então, nesse caso, a percepção dessa pessoa era sobre o sustento. De outra pessoa poderia ser o medo de morrer, por exemplo, sei lá, e impactar outra coisa. Ela tinha medo de não ter dinheiro suficiente para sustentar a filha e ela. Mas ela poderia ter medo. Pode não estar prontamente, vamos dizer assim, a palavra fugiu completamente. É como se ela não estivesse pronta para agir no momento. Ela não estava se sentindo pronta o suficiente para agir em um momento de necessidade, porque ela não estava conseguindo sentir ou perceber de onde que vinha esse perigo. Sim. E aí, essa é a beleza da nova medicina, quando a gente consegue identificar esses conflitos e consegue, com a informação, entrar nos processos de reparação. Entender que o processo de reparação ele precisa acontecer e que, em muitos casos, retorna à função. Né? Eu acho que a gente pode, Fran, agora, de verdade, encerrar. Né? Sim. Eu acho que a gente podia fazer uma rápida, breve, bem breve recapitulação da Quer voltar naquela imagem a primeira imagem dos bonequinhos? Eu estou dizendo assim, da primeira lei. Ah, da primeira? Mas você não quer recapitular a terceira? Ou todas? Vamos todas. Pode ser? Vamos. A primeira lei é o conflito que determina o surgimento de uma doença. O choque biológico vivenciado na nossa psique, cérebro e órgão. Então, para que todo Isso. Esse é o terceiro critério. Tem que haver um choque inesperado. É critério, falando só da lei. Eu acho que é melhor para entender. Tá. O processo. Tá bom. Então, primeira lei. Toda doença ela acontece após um choque biológico, que pega a gente de surpresa e é capaz de manifestar no nosso cérebro e no nosso órgão o que a gente conhece como doença. Ponto final. É uma maneira bem simples, talvez, da gente entender. A segunda lei é a lei bifásica. Só um resuminho, né? Só um resuminho mesmo. A segunda lei, que é a lei bifásica. Então, todo programa de sobrevivência, que é igual à doença, que é exatamente isso aqui que a gente está mostrando, toda doença ela acontece em duas fases. Uma fase ativa e uma fase de resolução, né? A fase onde você vivencia o conflito de cura. E somente após você dissolver esse conflito é que você consegue passar para a fase de reparação. Você quer complementar alguma coisa? Não, tá tudo certo. É isso aí. A terceira lei, né? É a lei que fala sobre o comportamento dos tecidos. Então, a gente tem o que a gente chama de cérebro antigo e o que a gente chama de cérebro novo. Então, toda doença que acontece a nível do cérebro antigo possui um comportamento de formação de massa na fase ativa, seguida de perda de massa, seguida na fase de resolução. Aqui vai ser o contrário. O cérebro novo, na fase ativa, a gente tem a degradação do tecido e na fase de resolução, esse tecido ele é reformado, né? Perfeito. A quarta lei, que é o que a gente... A quarta não. A quarta a gente vai falar semana que vem. Ah, é? Mas a gente comentou já. Comentou, Pode falar. Então, só para sintetizar. A quarta lei, ela mostra a relação dos micro-organismos de acordo com cada um, né, dos tecidos cerebrais, os fungos para o endoderma, as microbactérias para o mesoderma antigo, as bactérias para o mesoderma novo e os vírus para o ectoderma.
E a quinta lei, que é o que a gente falou bastante, que são todos esses exemplos, né? Que é o sentido biológico, ou seja, é o sentido da doença. Qual que é o propósito daquela doença no nosso corpo? Ponto final. Ponto final. É isso aí. Você Tá vendo quer como nova alguma medicina é coisa? facinho, gente? Porque tudo tem um propósito, é muito bonita, né? Porque a gente entende o propósito biológico da doença. Então, quando eu falei para o Alan, eu entendi o que era o meu câncer ductal, eu entendi pelo qual processo eu estava passando, e eu respeitei o meu corpo, a gente está falando de outro nível de consciência. Então, ficar remediando não vai resolver. Ficar fugindo do conflito não vai resolver. Nós temos sim que olhar para isso de uma forma humana. E não é, na minha visão, tá? De maneira alopática, indo contra a doença. Embora eu tenha que deixar claro que eu não sou contra a medicina ou contra a medicação. Tem casos que é necessário a medicina e é necessária a medicação, mas não são todos os casos. E é quando a gente tem que ser coerente de perceber o que é importante, o que é bonito da gente passar por esses processos e olhar nos olhos desse ser humano e perceber como a gente pode auxiliar. Então, o entendimento das 5 leis é sensacional para que a gente possa viver, né? Ah, Jesus, esse áudio que não estou ouvindo. Você falou uma coisa muito importante. Ah, eu vi. Né? Ouvi você. Pronto. A medicina germânica, ela não tem o propósito de substituir a medicina de maneira alguma, né? Na verdade, ela tem o propósito de esclarecer a forma que ela vê para que a gente tenha mais entendimento. Você disse, o remédio importante é na hora certa. E não esse estupro que acontece de tudo quanto é remédio. Até porque se a gente abusa dos remédios, a gente interrompe todo aquele ciclo, né, do processo de reparação e a gente não deixa com que ele aconteça da forma que deveria, da melhor forma que deveria, né? Mais uma vez eu vou lembrar para vocês. Da forma biológica e natural. Do nosso livro, que a gente vai entregar a partir de segunda-feira no nosso site, para vocês acessarem o códigobiológico.com. Eu acho que a gente pode encerrar já aqui por hoje, porque se deixar a gente fica aqui até amanhã. Eu agradeço a todos que participaram, né? Agradecemos. E... tem que fazer a selfie. Selfie! Ai, Alan. E grata por vocês nos ouvirem, estarem presentes aqui e por serem pacientes com os... Como se diz? Com as alterações técnicas, né? Espero que tenhamos sido claros